Bem, prosseguindo, a gente vê que o próprio artigo 300, a gente falou do parágrafo 1º, que fala da caução, e o parágrafo 2º diz que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Também, assim como eu falei da caução, que era uma previsão que tinha para algumas medidas de urgência, aqui também a justificação prévia era prevista, por exemplo, para as ações possessórias, né? Era um ato típico do procedimento especial das ações possessórias. O que é justificação prévia? Tradicionalmente, ela é uma audiência, né? Audiência de justificação, que a gente chamava na tutela possessória. E o que significa isso? Significa que o juiz, se entender que é necessária a prova oral para se convencer da presença dos requisitos para a tutela de urgência, ele pode marcar uma audiência. E essa audiência ele vai ouvir o autor, testemunhas do autor, enfim. Mas reparem que o Código só disse isso, após justificação prévia. Não tratou de procedimentos específicos. Nem disse que é uma audiência, né? A gente que está interpretando que é aquela audiência que tinha lá no procedimento da possessória. Ele só fala em justificação prévia. Mas só pode ser isso, né? Porque os fundamentos, se forem os fundamentos por escrito, já vão estar na petição. Não faz sentido falar em justificação prévia, por exemplo, por escrito. Então, me parece evidente que aqui ele está tratando da audiência de justificação prévia, própria da possessória. E essa audiência ela tinha umas peculiaridades, né, lá na possessória. Por exemplo, o réu era convocado para participar, mas ele não falava, ele só assistia, o que muita gente dizia que era uma violação do princípio do contraditório, da ampla defesa. O Código aqui preferiu não falar nada, né? E a gente vai ter que construir o procedimento, quais são as características dessa audiência de justificação prévia. Isso vai ficar para a doutrina e para a prática também. E o parágrafo 3º diz que a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Isso também é uma regra já antiga, não é novidade, e a gente sabe que ela é mitigada sempre também, né? Então, embora já tivesse no Código de 73, está repetido aqui no Código de 2015, e a gente sabe que ela é uma regra mitigada o tempo inteiro, né? Porque, é claro, tem medidas que são plenamente satisfativas e que têm que ser concedidas mesmo, pela importância do direito material subjacente a elas e pela urgência absoluta. Então, aqueles casos que a gente está bem acostumado a ver, como liberação de medicamentos, internação hospitalar, cirurgia não coberta pelo plano, enfim, são medidas de fato irreversíveis, não são? Claro. Ninguém vai desfazer uma operação, vai tirar os stents do coração do sujeito, ou então vai negar essa liminar, porque o parágrafo 3º diz que não pode ser concedida se tiver perigo de irreversibilidade. Olha, uma operação, por exemplo, médica, é evidente o caso de irreversibilidade. Então, das duas, uma, ou não concede ou depois não tem jeito? Claro que não. É claro que essa regra é mitigada sempre que o valor em discussão subjacente à tutela de urgência pleiteada for relevante, for corresponder a um direito fundamental, um valor relevante da Constituição, né? E outra coisa, se a gente for pensar bem, qualquer decisão ela é reversível. A gente leu o artigo anterior que dizia que o juiz pode modificar, revogar a tutela antecipada a qualquer tempo, se houver elementos novos, como eu defendi. A sentença pode revogar a tutela antecipada, o recurso pode revogar a tutela antecipada. Então, não há irreversibilidade total da medida, né? Toda medida de urgência ela é reversível do ponto de vista jurídico. Ela pode não ser reversível do ponto de vista de fato, do mundo real. Pode não ser possível retirar os stents do coração do sujeito, claro. Mas, por outro lado, reversibilidade jurídica sempre vai existir. Ah, mas como? Bom, se for revogada, se for julgado improcedente o pedido, a tutela antecipada não for confirmada, em tese, por exemplo, o plano de saúde, o hospital que fez a operação, pode vir a cobrar do autor e executar até nos mesmos autos, se for o caso, né? Isso pode até não ser a prática, porque muitas vezes é inviável, o valor é muito alto, aquele autor que pleiteou esse tipo de medida normalmente é porque já não tem condições financeiras, mas isso é uma questão prática. Juridicamente, toda liminar é reversível, portanto, o parágrafo 3º, sinceramente, não deveria ter sido repetido no novo Código, deveria ser estipado. Por quê? Primeiro, ele nunca impede a concessão quando precisa conceder, a gente sabe disso, é uma regra mitigada a todo tempo. E, por outro lado, ele traduz uma falsa ideia de que não se poderia reverter uma tutela de urgência. Sempre é possível reverter, né? Cobrando perdas e danos, tentando retornar o status quo ante, mesmo que, de fato, ela não seja reversível. O artigo 301 deixa claro o seguinte, deixa claro que o novo Código optou por expurgar
as chamadas cautelares típicas, né? Não existe mais aquele livro inteiro do Código, né, 73, que tinha um livro inteiro tratando das medidas cautelares, o processo cautelar autônomo. Nada disso existe mais. O que existe são apenas exemplos. O artigo 301 fala que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Ou seja, são medidas atípicas, é qualquer medida, e aqui ele dá alguns exemplos. O curioso é que a gente só tem como saber o que são essas medidas que ele exemplifica, arresto, sequestro, arrolamento, registro de protesto, etc., se a gente pegar o Código 73, porque se essas medidas foram eliminadas do Código enquanto medidas cautelares típicas, vocês não vão encontrar, então deve estar lá no final do Código. Não está, não tem mais uma previsão do que é o arresto, o que é o sequestro, quais as hipóteses dele, não tem. E agora, como se, enfim, a gente tivesse que adivinhar o que é isso, né? Quem, por exemplo, um estudante que está começando agora a ver o processo civil e já for estudar só pelo Código de 2015, ele não vai saber o que é isso. E o Código não diz. Ele vai ter que procurar na doutrina do Código 73 e no próprio Código 73, o que é um arresto, um sequestro, etc. Mas isso foi mais incluído como algo didático, para a gente lembrar quais são as medidas cautelares, mas elas são totalmente abertas. Nenhuma tem mais previsão específica, nem procedimento específico para cada uma. Tá? O artigo 302 é o que trata dessa responsabilização que eu mencionei, né? Independente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causará à parte adversa, se a sentença depois não confirmar, se obtida em caráter antecedente não promover a citação do réu, em qualquer hipótese ocorrer a cessação da eficácia da medida, ou o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição. Ou seja, para simplificar, em qualquer hipótese que a tutela de urgência for revogada, for modificada, for revogada, seja por qualquer hipótese que for, o autor vai ter que indenizar o réu pelos prejuízos sofridos. E o parágrafo único tira uma dúvida também que poderia ainda pairar. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Portanto, não é necessário um novo processo, nem para se discutir qual a extensão das perdas e danos, nem para executar o respectivo valor, né? Ele pode ser liquidado nos próprios autos, é uma liquidação por arbitramento, que vai demandar algum tipo de cognição sobre isso, né? E depois executada nos mesmos autos. E, finalmente, a gente chega ao tal procedimento em caráter antecedente. Como eu mencionei, o novo Código, ele permite que tanto tutela antecipada quanto cautelar sejam pedidos, seja o caráter antecedente, seja incidentalmente no processo principal. Então agora a gente vai ver que procedimento é esse, né? Reparem que ele começa falando do procedimento da tutela antecipada, requerida em caráter antecedente. É aqui que se separam os dois procedimentos. O que eu falei no início? Tutela cautelar e antecipada ainda precisarão ser diferenciadas na prática, porque elas demandarão procedimentos distintos se elas forem requeridas em caráter antecedente. É para isso que serve a diferenciação. O requisito está unificado, é probabilidade do direito. Então, para que serve ainda diferenciar a cautelar ou antecipada? Para saber qual procedimento se vai seguir se eu for requerer em caráter antecedente. É para isso que serve. Então, reparem que o 303 está falando do procedimento da tutela antecipada só, requerido em caráter antecedente. Cautelar a gente vai ver que é diferente o procedimento. Então, olha o que diz o 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em suma, o que está dizendo aqui o artigo 303? Que, em caso de urgência, eu posso fazer uma petição mais simples, né? Mais econômica. Eu não preciso ainda colocar todos os meus argumentos, todos os fundamentos. Eu posso só indicar qual vai ser o direito material que eu vou trabalhar no pedido principal e pedir apenas a tutela antecipada. E eu não preciso juntar todas as provas, isso que é muito importante, né? Às vezes, a gente precisa entrar com uma ação com pedido de antecipação de tutela e tem um trabalho enorme em reunir todos os argumentos, todos os documentos que vão embasar o pedido final. Às vezes, para a tutela antecipada que a gente está pleiteando, não é necessário
analisar todos os documentos que vão ser fruto, por exemplo, de uma perícia depois no pedido principal, né? Às vezes a gente pode fazer algo mais enxuto e é isso que permite o 303, mais agilidade para o advogado. Fazer uma petição mais simples, pedindo apenas a tutela antecipada e depois vai ser complementado, como a gente vai ver, né, na sequência. O parágrafo 1º diz: concedida a tutela antecipada que se refere ao caput, ou seja, aquela pedida em caráter antecedente, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou outro prazo maior que o juiz fixar. O parágrafo 1º, portanto, nos diz o que a petição inicial antecedente não precisa ter. Porque o que o aditamento tem? O aditamento tem mais argumentos, novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. Ou seja, o que a inicial da antecedente não precisa ter? Não precisa ter todos os argumentos nem todos os documentos. Portanto, ela é uma petição mais simples, né? Mas frise-se, isso é muito importante. Vamos deixar claro aqui uma coisa que, para a prática do advogado, não pode falhar. A petição inicial, nesse caso, será a petição em caráter antecedente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a primeira petição, muito embora ela seja mais simples, eu não preciso botar todos os argumentos, eu não preciso colocar todos os documentos, ainda assim, todos os requisitos da petição inicial devem ser cumpridos nesse momento, não no aditamento. O aditamento só precisa colocar, se quiser, novos argumentos ou novos documentos. Nem é obrigatório. A única coisa obrigatória no aditamento é o pedido de tutela final, a confirmação do pedido de tutela final. Dizer, olha, eu quero que o processo prossiga. Isso é o fundamental, né? Todos os requisitos, como aqueles requisitos de cabeçalho, nome, prenome, estado civil, etc., né, tem que estar presentes na primeira petição. É curioso, né? Uma petição que é para ser mais simples tem requisitos formais de petição inicial. Já o aditamento, que é o pedido principal, é mais simples. Esse é o sistema que foi instituído pelo novo Código. Aí o réu será citado e intimado para audiência, né? Vocês vão ver, certamente ao longo do curso, que agora o réu não é mais citado para contestar, ele é citado para comparecer a uma audiência. Mas ele é citado e intimado. Isso a gente já está acostumado, né? Aquele mandado, saem dois mandados, um de citação e de intimação, quando é concedida a tutela antecipada. Para intimada a tutela antecipada e ao mesmo tempo para citar. Então isso não tem grande novidade. E aqui já indica a questão do prazo de contestação, que vocês vão ver melhor na aula específica sobre esse tema. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1, o processo é extinto sem resolução do mérito. Então, repare, se eu entro com um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, o juiz me concede a tutela antecipada, eu perco o prazo para o aditamento, vai cair a liminar. O processo vai ser extinto sem resolução do mérito, revogando a tutela antecipada, tá? Então, tem que ter muita atenção com relação a esse prazo. O aditamento a que se refere o inciso 1 dá-se-á sem incidência de novas custas. E o parágrafo 4º diz que a petição inicial em caráter antecedente deve indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Então, outra coisa muito importante. As custas são devidas na primeira petição, na que requer tutela antecipada em caráter antecedente. Depois, quando eu faço o aditamento, eu não preciso recolher novas custas, porque eu já recolhi. Mas lembre-se que eu disse que a primeira petição que tem que ter os requisitos, um dos requisitos é o valor da causa, não é verdade? Então, a primeira petição ela tem que ter valor da causa, não a segunda. E que valor da causa é esse? É o que corresponde só ao valor da tutela antecipada? Não. Tem que ser o valor correspondente ao pedido principal. Então, na inicial antecedente, eu já vou indicar o valor da causa me valendo do pedido principal, referente ao pedido principal, e recolher as custas com base nisso. Depois eu não preciso complementar as custas, tá? O parágrafo 5º é muito importante também. Isso a gente precisa frisá-lo bastante. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput desse artigo. Por que eu quero chamar muita atenção para esse parágrafo? Pelo seguinte, ele está mal redigido, porque ele fala, o autor indicará que quer se valer de um benefício. Que benefício? Benefício que ele quer dizer, só pode ser isso, porque é a única coisa que está no caput, ele chamou de benefício. Poderia tratar de outra maneira. É o benefício de se valer do procedimento em caráter antecedente. Está chamando isso de um benefício. Eu acho que isso não é um benefício, é um procedimento, é uma forma de pleitear
tutela antecipada. Mas é isso que ele está dizendo. O autor tem que deixar claro na petição inicial que ele está requerendo apenas tutela antecipada em caráter antecedente. Não pode simplesmente fazer isso, né? Fazer uma petição simples, só requerendo tutela antecipada. Ele tem que dizer expressamente: estou me valendo do artigo 303, de forma clara. Por que isso? É um mero formalismo? Repare, isso é um requisito da petição inicial em caráter antecedente. Se não tiver essa informação, o que o juiz vai fazer? Ele vai entender que a inicial é inepta. É por isso que tem que dizer. Porque se eu estou fazendo uma petição que ainda não tem todos os argumentos, não tem documentos que às vezes podem ser essenciais, tem uma exposição sucinta do direito da lide, o juiz pode entender que minha petição é inepta, porque ela está incompleta, né? Então, por isso que precisa deixar claro, para o juiz saber que aquilo não é um pedido principal ainda, e entender que a petição vai estar com menos elementos e aceitar ainda assim essa petição. É por isso. O parágrafo 6º diz: caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o juiz determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e o processo é extinto sem resolução do mérito. Curioso, né? Quer dizer, se é deferida a medida de urgência, tem 15 dias para aditar ou prazo maior ainda, que o juiz conceder. Se for indeferida a medida, tem 5 dias só. Então, vai ser algo arriscado, porque se a gente tem lá um pedido principal muito complexo, com muitos documentos, a gente pode dizer: eu vou requerer em caráter antecedente, depois ainda tem o prazo do juiz decidir, depois ainda vou ter 15 dias para aditar, dá tempo de recolher os documentos. Mas, se ele indeferir a medida, e a gente não sabe se ele vai conceder ou não, eu vou ter só 5 dias. Portanto, tem que ficar bem atento. Quando eu requerer a medida em caráter antecedente, eu tenho que estar preparado para eventualmente aditar a petição inicial em 5 dias, que é um prazo bem mais curto, né? Eu entendo particularmente que o juiz pode aumentar esse prazo também, muito embora no primeiro caso ele diga prazo maior que o juiz fixar, aqui ele fala em até 5 dias. Mas o artigo, anotem aí, o artigo 139, inciso 6, fala que o juiz pode aumentar qualquer prazo processual. Se ele pode aumentar qualquer prazo, esse aqui também está incluído. Eu não vejo como tratar como exceção. Agora a gente faz mais uma breve pausa para entrar na questão da estabilização da tutela antecipada, que é o próximo tópico. Até logo.